Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje eu trago para vocês a primeira parte do passo a passo da boneca amigurumi Silvia. Eu já tenho aqui no canal um vídeo com todos os detalhes da boneca, medida, material utilizado e eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. As outras partes do passo a passo também vou deixar todo na descrição deste vídeo. E aí fica fácil acompanhar o passo a passo completo da boneca sempre pelo vídeo da primeira parte. Então, todas as partes do passo a passo vai estar na descrição deste vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero convidar você a se inscrever no canal e acionar o sininho de notificação para os próximos vídeos. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. Deixa também o seu like e um comentário nesse vídeo. Deixa um hypar, que me ajuda muito aqui no YouTube e me incentiva a trazer mais vídeos de passo a passo aqui para o canal. E se você quiser me ajudar ainda mais, torna-se um membro aqui do canal. Você vai ter o privilégio de assistir os vídeos antecipadamente e ainda ter acesso a vídeos exclusivos como compras e erros de gravação. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar esse passo a passo. Nós vamos iniciar com a cor chantilly e nós vamos iniciar fazendo um anel mágico, uma correntinha para fechar o anel mágico. Eu gosto de desenrolar aqui o anel mágico, que eu acho que depois ele fecha melhor. Agora nós vamos fazer aqui no anel mágico 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. A correntinha do anel mágico eu não vou contar como ponto. E agora eu vou fechar bem o anel mágico. Nós vamos trabalhar em espiral. Então, a gente vai usar o marcador para marcar sempre o primeiro ponto de cada volta. Então, a nossa primeira volta, a volta de número 1, anel mágico, 5 pontos baixos. A volta de número 2, nós vamos fazer um aumento em cada ponto e sempre marcando o primeiro ponto baixo de cada volta. Então, na volta de número 1, a gente vai fazer um aumento em cada ponto e vai ficar nessa volta com 10 pontos baixos. Então, no próximo ponto, 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. Então, na volta de número 2, é um aumento em cada ponto. E a gente fica na volta de número 2 com 10 pontos baixos. Vou iniciar a volta de número 3 fazendo um ponto baixo. E vou voltar o marcador nesse primeiro ponto. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. E para a volta de número 3, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, e fico na volta de número 3 com um total de 15 pontos baixos. Eu concluí a volta de número 3 fazendo um ponto baixo e um aumento. Fiquei nessa volta com 15 pontos baixos. Vou iniciar a volta de número 4 fazendo um ponto baixo, volto o marcador no meu primeiro ponto. E a volta de número 4 e a volta de número 5 são voltas de ponto sobre ponto. Eu continuo com os mesmos 15 pontos baixos. Então, eu vou fazer a volta de número 4, vou fazer a volta de número 5,
nas duas voltas fico com 15 pontos baixos e volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí a volta de número 5 com 15 pontos baixos. Nós vamos iniciar a volta de número 6. Antes da gente iniciar a volta de número 6, eu vou alongar aqui um pouquinho meu fio. Vou abrir aqui, olha, o meu trabalho. E tá vendo aqui bem a abertura do anel mágico? A gente vai dar nozinhos bem próximo à abertura aqui do anel mágico. Para não ter perigo da mãozinha abrir. Então, a gente vai dando nozinho, olha, o mais próximo possível aqui da abertura do anel mágico. Aí você pode dar um nozinho, dois, quantos nozinhos você achar necessário, até você ter certeza que esse anel mágico não vai abrir. A gente vai virar aqui o trabalho e vai continuar fazendo a mãozinha. Agora que eu vou iniciar, então, a sexta volta, e a sexta volta eu vou iniciar fazendo 2 pontos baixos, um em cada pontinho. Vou voltar no marcador bem aqui, olha, no primeiro ponto. 1, 2, então, nesse aqui de trás, onde eu iniciei. Esse aqui é o primeiro ponto da volta de número 6. Então, a gente fez 2 pontos baixos. E aqui no nosso terceiro ponto baixo, nós vamos fazer 4 meio ponto alto no mesmo ponto. Então, eu vou laçar o meu fio, eu inicio o ponto alto, mas eu não fecho, ele fica aqui na agulha. Laço, venho nesse mesmo ponto, inicio o ponto alto e não fecho, ele fica ainda aqui na agulha. Laço, volto nesse mesmo ponto, inicio, mas não fecho. Agora eu tenho 4 laçadas aqui na agulha, laço e eu venho, eu tenho 1, 2, 3, vou fazer meu quarto meio ponto alto, inicio o ponto e não fecho. E eu tenho todas as laçadas aqui na agulha, eu vou laçar e vou tirar todas elas de uma vez. Esses 4 meio ponto alto que a gente fez no mesmo ponto é um dedinho, tá? Então, a gente fecha todo junto e segue fazendo um ponto baixo em cada pontinho de base. E nessa volta, a gente permanece com 15 pontos. Vou concluir aqui os pontos baixos, mais 12 pontos baixos, e volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Concluí a volta de número 6 com 15 pontos, vou iniciar a volta de número 7 e na volta de número 7 eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Vou voltar o marcador aqui no meu primeiro ponto da volta de número 7 e vou ficar na volta de número 7. Aqui, olha, onde a gente fechou todos juntos, é um ponto baixo, tá? Esse ponto a gente conta como um só. E vou concluir a volta de número 7 com os mesmos 15 pontos baixos. Eu vou iniciar agora a volta de número 8. Vou fazer um ponto baixo e vou voltar o marcador no meu primeiro ponto. Para a volta de número 8, a gente vai fazer um total de 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Eu tenho 1, 2, 3 pontos baixos e a diminuição. A diminuição a gente pega a alcinha da frente desse ponto, a alcinha da frente do próximo ponto, traz a laçada e faz o ponto baixo. 1, 2, 3 pontos baixos. E eu vou fazer novamente a diminuição com vocês. A alcinha da frente
do próximo ponto baixo, alcinha da frente. Do pontinho baixo da frente, trago a laçada e faço ponto baixo. E agora a gente vai seguir fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, e a gente termina essa volta com um total de 12 pontos baixos. Eu concluí a volta de número 8 com 12 pontos baixos, e a volta de número 9 é uma volta de ponto sobre ponto. Eu vou fazer o meu primeiro pontinho, volto o marcador, e da volta de número 9 até a volta de número 23, nós vamos fazer ponto sobre ponto, e em todas as voltas a gente vai ficar com 12 pontos baixos. Então, eu vou fazer da volta de número 9 até a volta de número 23 com 12 pontos baixos e volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí a volta de número 23 do bracinho. Agora que eu vou alongar o meu fio e eu vou cortar uma quantidade suficiente para a gente fazer esse arremate, vou trazer toda essa sobra aqui para frente. Vou tirar aqui, olha, tá vendo onde tá o marcador? Eu vou tirar o marcador e eu vou vir no pontinho da frente. Passo essa sobra aqui para trás. E eu vou vir com ela bem no pontinho de onde ela está saindo. Passo ela para dentro. Agora, bem no pontinho aonde eu estava com o marcador, olha, ficou uma alcinha. Eu vou vir embaixo dessa alcinha e vou passar essa sobra aqui para fora. Vou bem no pontinho falso que eu acabei de fazer, passo essa sobra para o ladinho de dentro do bracinho e vou deixar aqui dentro mesmo. A gente vai começar a trabalhar com o fio na cor lilás. Antes da gente iniciar a manguinha do vestido com a cor lilás, a gente vai encher bem só a mãozinha, o bracinho não. Aqui eu vou colocar uma quantidade suficiente de enchimento para manter a mãozinha bem firme. E eu vou compactar esse enchimento com a agulha de crochê mesmo, dessa forma. O bracinho, por enquanto, eu não vou encher, porque eu vou colocar o arame para fazer aqui com o bracinho, que ele tenha, olha, esse movimento, entendeu? De colocar o bracinho na posição que eu quiser e ele ficar. Caso você for fazer para uma criança pequena, eu aconselho a não colocar o arame. Então, aqui agora, tá? Olha, o arame a gente dá movimento pro bracinho, põe o bracinho na posição em que a gente quiser. E se você estiver fazendo para uma criança menor, então você já pode ir enchendo o bracinho. Se você estiver fazendo para uma criança maior, a gente vai continuar trabalhando aqui. Olha, eu enchi só a mãozinha, o bracinho não. E agora eu vou começar a trabalhar com o meu fio na cor realeza. Então, agora, com a cor lilás, a gente vai vir aqui, olha, aqui tá o arremate. Então, esse aqui é bem o pontinho do arremate que a gente deixou aqui dentro. Eu vou contar 1, 2 pontinhos para a frente. E aqui, com essa cor aqui, o realeza, eu falo lilás, mas ele é lilás, né? O realeza, a gente vai iniciar a manguinha do vestido. Então, aqui, a parte do braço, a gente fez até a volta de número 23. E eu vou continuar dando seguimento ao braço e eu vou contar a volta de número 1 da manga do vestido, que é a cor que a gente vai começar a trabalhar agora. Então, da manga do vestido, a volta de número 1, eu inicio pegando a alcinha de trás do ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo.
E eu não vou contar esse ponto baixo como sendo meu primeiro ponto. Esse ponto eu vou fazer ele quando eu terminar essa volta. Então, nós vamos fazer ponto sobre ponto. E a volta de número 1 da manga do vestido, a gente vai ficar com 12 pontos baixos. Então, eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho de base. E quando eu chegar no final dessa volta, eu faço esse ponto aqui, olha, que eu iniciei na alcinha de trás. Então, aqui é só seguir fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base. Nós vamos ficar na volta de número 1 da manga do vestido com 12 pontos baixos. Então, a gente vai dar a volta toda. E quando a gente chegar escapou. E quando a gente chegar bem nesse pontinho que a gente iniciou, a gente vai fazer a 12º ponto dessa volta, olha. Cheguei aqui no pontinho que eu iniciei, trabalhei para iniciar na alcinha de trás. Agora eu vou fazer o pontinho completo. E agora eu vou iniciar a volta de número 2 da manga. Na volta de número 2 da manga, a gente vai ficar com 12 pontos baixos. Só que agora a gente vai trabalhar só na alcinha de trás do ponto. A alcinha da frente fica livre. Então, aqui é só a gente seguir fazendo ponto sobre ponto na alcinha de trás. E nessa volta, a gente vai ficar com um total de 12 pontos baixos. E essa é a volta de número 2 da manga. E a gente trabalha na alcinha de trás. Vou fazer aqui os meus 12 pontos baixos e volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu fiz aqui 12 pontos baixos, trabalhando na alcinha de trás do ponto. E agora a gente vai voltar a usar o marcador e marcar o primeiro ponto de cada volta. Na volta de número 3, eu vou fazer um ponto baixo, vou marcar esse ponto baixo como sendo o meu primeiro ponto. E no próximo ponto, eu faço um aumento. E essa volta, ela é inteira, um ponto baixo e um aumento. E eu vou ficar nessa volta com um total de 18 pontos baixos. Eu concluí a volta de número 3 fazendo um ponto baixo e um aumento. Eu vou iniciar agora a volta de número 4. Eu vou iniciar fazendo um ponto baixo, volto o marcador no meu primeiro ponto. Então, esse é meu primeiro ponto baixo. Vou fazer aqui o segundo ponto baixo e agora o aumento. E na volta de número 4, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda essa volta, e nós vamos ficar com um total de 24 pontos baixos. Vou concluir, então, a volta de número 4, fazendo 2 pontos baixos e um aumento, e volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí a volta de número 4 com 24 pontos baixos. Eu vou alongar esse fio. Agora aqui, eu vou medir, fecha bem aqui o bracinho, olha. E a gente vai medir da onde a gente parou com o enchimento até o início da manguinha. Até aqui, olha, antes da volta que a gente deixou, olha, com a alcinha da frente, pra gente trabalhar depois. Então, a gente vai medir aqui, olha,
E aqui a gente vai ficar com um total de 5 centímetros. Eu vou vir aqui no meu arame encapado e eu vou medir aproximadamente 15 centímetros. É sempre bom a gente medir um pouco mais, tá? Olha, 15. Eu vou medir aqui 18 centímetros. E eu vou cortar 18 centímetros. E eu vou cortar esses 18 centímetros. Agora aqui, a gente vai dobrar em 3, olha. A gente dobra uma, 2 vezes. Esse aqui a gente põe um pouquinho mais retinho. E essa parte, olha, fica assim, um N, tá vendo? Olha, a gente faz assim. Aqui, a gente vai passar o enchimento pelo meio do arame. Agora que a gente vai pegar o enchimento, a gente solta bem ele para tirar os nozinhos e a gente vai fazer um canudinho com o enchimento. Assim, olha, a gente vai fazendo um canudinho. E a gente vai colocar o arame assim no enchimento. Olha, o enchimento, o arame vai abraçar o enchimento. E a gente vai rodar. Aonde a gente tem pontinha, a gente dobra o enchimento e vai apertando ele aqui, olha, no arame. Para não ter perigo desse arame soltar e a criança se machucar. Pode enrolar bem forte. Onde tiver pontinha, pode enrolar bem firme o enchimento, olha. Não vai perder a flexibilidade do arame. E esse arame aqui, gente, é o número 22. Colocou aqui o enchimento, olha, não tem pontinha aqui. E se você apertar aqui e sentir pontinha, você continua enrolando o enchimento no arame. Porque aquele N que a gente fez é pro arame não soltar daqui do enchimento. Olha, pode apertar com força. E agora, a gente vai pegar o arame assim e colocar aqui no bracinho. Tentando não dobrar o arame, tá? Ele tem que chegar até lá embaixo. Aqui, essa parte aqui, a gente vai arrumando. Porque aqui a manguinha, ela vai ficar com um pouquinho de enchimento. E o arame ficou todo aqui, olha, não tem pontinha, tá? Você tem que apertar aqui e sentir que não tem pontinha, que a pontinha você enrolou. Quando você apertar aqui, olha, você tem que saber que você enrolou. O bracinho não tá muito cheio e ele tem agora movimento. Você para ele do jeitinho que você quiser. Aqui você pode pôr ela segurando uma bolsinha, uma cestinha. Você pode pôr ela dando tchau, acenando, tá? E dessa forma, não tem perigo do arame machucar a criança. Feito isso, agora a gente vai continuar tecendo. Deixa eu ver aqui, olha, tá? Os dois na mesma quantidade de enchimento, tá vendo? E agora, a gente vai continuar tecendo. Aqui eu parei na volta de número 4 da manguinha do vestido. E agora a gente vai fazer da volta de número 5 até a volta de número 8, voltas de ponto sobre ponto. E a gente vai ficar em cada uma delas com 24 pontos baixos. Então, eu vou fazer
um ponto baixo, volto o meu marcador. E essa volta que eu estou iniciando é a volta de número 5. E eu vou fazer, então, da volta de número 5 até a volta de número 8, ponto sobre ponto, ficando em cada uma das voltas com 24 pontos baixos. Vou fazer aqui todas as voltas e volto para a gente dar continuidade ao trabalho. E eu cheguei na volta de número 8 da manguinha do vestido, com 24 pontos baixos. E agora a gente vai começar a fazer as diminuições. Eu vou iniciar a volta de número 9 fazendo 2 pontos baixos. Vou voltar o marcador no meu primeiro ponto baixo da volta de número 9. E agora eu vou fazer uma diminuição. E nessa volta nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, e nós vamos ficar na volta de número 9, 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, e na volta de número 9 a gente fica com um total de 18 pontos baixos. Concluí a volta de número 9 com 18 pontos baixos, vou iniciar a volta de número 10, e na volta de número 10 nós vamos fazer um ponto baixo. Vou voltar o marcador neste primeiro ponto, e a gente vai fazer uma diminuição. E a volta de número 10, ela é um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. E na volta de número 10, a gente termina com um total de 12 pontos baixos. Eu concluí a volta de número 10. Eu vou alongar aqui meu fio, e a manguinha a gente vai encher levemente, tá? A gente não vai colocar muito enchimento, ela vai ficar assim, olha, levemente, e manter o movimento que a gente colocou do araminho aqui, tá? Então, a gente não vai encher a manguinha até ela ficar dura, assim, igual a mãozinha. Ela vai ficar levemente cheia. Eu enchi aqui levemente o bracinho, e agora a gente vai fazer a volta de número 11. E a volta de número 11 é uma volta de ponto sobre ponto, e nessa volta a gente vai permanecer com 12 pontos baixos. Vou voltar aqui o marcador no primeiro ponto da volta de número 12, e vou ficar nessa volta, então, com os mesmos 12 pontos baixos. Eu concluí, então, a volta de número 11 com 12 pontos baixos. E a volta de número 12, nós vamos fechar o bracinho. Então, a gente vai unir aqui os dois ladinhos do bracinho, olha, eu tenho 12 pontos baixos, e eu vou fechar de 2 em 2, assim, unindo os dois ladinhos, e eu vou ficar com um total de 6 pontos baixos. Aqui, olha, eu vou passar nesse próximo ponto baixo e nesse primeiro ponto baixo, da onde tá saindo aqui a laçada. E aqui eu faço um ponto baixo. Agora eu venho no próximo, passo aqui, passo do outro ladinho, a gente tá fechando o bracinho. Faço um ponto baixo, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos, fechando o bracinho dessa forma aqui. Vou cortar aqui, olha, e aqui eu dou um nozinho, ficando assim.
E agora a gente vai trabalhar nessas alcinhas que a gente deixou livre aqui, olha, na segunda volta da cor lilás. Na segunda volta, a gente deixou essas alcinhas livres e a gente vai trabalhar nessas alcinhas agora. Aqui, a gente vai fazer essa volta da manguinha em direção à mãozinha, nessa posição aqui, para os pontinhos saírem do lado certo. E aqui eu vou posicionar o meu fio, vou fazer um ponto baixo. Esse arremate a gente já vai fazendo nessa volta de meio ponto alto que a gente vai fazer agora. Vou fazer aqui uma correntinha, laço meu fio e eu vou voltar nessa mesma alcinha e vou fazer aqui meio ponto alto, laço, tiro todas as laçadas, só para segurar aqui esse arremate. Laço, volto ainda nessa alcinha e faço aqui meio ponto alto. Na próxima alcinha, eu vou fazer 3 meio ponto alto dentro da mesma alcinha. 1, 2 e 3 meio ponto alto dentro da mesma alcinha. Tá? Olha, os pontinhos, eles vão ficando nesse sentido aqui, olha, os pontinhos altos, eles ficam pra frente, tá? Se a gente fizer de cima pra baixo, esse avesso aqui vai ficar pro lado certo da peça, e não é isso que a gente quer que fique assim, olha, o avesso pra baixo e o lado certo do ponto, aqui de frente. Então, aqui é só a gente seguir fazendo 3 meio ponto alto em cada alcinha. Laço meu fio, venho na alcinha e a gente já vai fazendo esse arremate e faço meio ponto alto. Laço, volto na mesma alcinha, meio ponto alto. Laço e ainda nessa alcinha, meio ponto alto. Então, são 3 meio ponto alto em cada alcinha, dando a volta na peça toda, dando a volta no bracinho todo aqui. Em todas as alcinhas que a gente deixou livres, a gente vai fazer 3 meio ponto alto em cada uma delas. Então, eu vou fazer aqui esse detalhezinho da manguinha, e quando eu chegar no primeiro pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda, fiz todos os meio ponto alto, chegando aqui no pontinho que eu fiz para iniciar, eu vou fechar com ponto baixíssimo bem na correntinha. E agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Eu vou pular o próximo ponto. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Pulo um ponto, venho no próximo e faço aqui um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Pulo um ponto e no próximo faço ponto baixo. E eu vou dar a volta toda fazendo 3 correntinhas, pulo um pontinho aqui da base, venho no próximo, faço um ponto baixo. Nessa mesma direção em que a gente tá trabalhando aqui, tá? Da manguinha em direção à mãozinha. 1, 2, 3 correntinhas, pulo um ponto e no próximo ponto, peguei só uma alcinha. E no próximo ponto, ponto baixo, 3 correntinhas, pulo um ponto e no próximo ponto baixo. E eu vou dar a volta toda. E quando eu chegar na primeira alcinha que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda, fiz todas as alcinhas de 3 correntinhas.
Chegando no finalzinho dessa volta, fiz as 3 correntinhas, pulo o penúltimo ponto e venho bem no pontinho que eu fiz para iniciar, e aqui eu faço um ponto baixíssimo, vou alongar, cortar esse fio, dar um nozinho e fazer esse arremate para o lado aqui, olha, de baixo, passo aqui pro ladinho de baixo, faço esse arremate, escondendo aqui essa sobrinha de fio. A gente passa por alguns pontinhos, abre o fio no meio, bem aqui embaixo, escondidinho, a gente passa essa sobrinha, dá alguns nozinhos e corta. E ficou pronto o bracinho. Nós vamos precisar de 2 desse, então a gente vai fazer 2 bracinhos desse, o mesmo passo a passo, a gente faz os 2 e reserva. E agora a gente vai fazer os pezinhos e a perninha. Agora nós vamos fazer o sapatinho. E o sapatinho eu vou fazer a solinha e os detalhes com a cor branco. Eu vou começar fazendo o nozinho inicial. E essa aqui a gente vai contar como sendo a nossa primeira volta. Nozinho inicial, 5 correntinhas, 3, 4 e 5 correntinhas. Feito as 5 correntinhas, eu vou pular essa da agulha e nessa próxima eu vou fazer um aumento. Eu já vou começar a marcar o primeiro ponto de cada volta. Então, o primeiro ponto alto do aumento, coloquei o marcador no primeiro ponto, fiz o primeiro aumento, agora eu vou fazer 2 pontos baixos. Na próxima correntinha, o segundo ponto baixo. E aqui, na última correntinha, eu vou fazer 4 pontos baixos dentro da mesma correntinha. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. A gente vai contornar o cordãozinho de correntinhas, então agora eu vou fazer 2 pontos baixos, um para cada correntinha. Então, na próxima um ponto baixo e na próxima mais um ponto baixo. Na última correntinha eu vou fazer mais um aumento. E aqui, olha, a gente continua trazendo o arremate. Então, aqui, na última correntinha, eu faço mais um aumento. E na primeira volta, então, eu fiquei com 5 correntinhas, um aumento, 2 pontos baixos, 4 pontos baixos dentro do mesmo ponto, 2 pontos baixos e concluo a volta de número 1 com um aumento, ficando com um total de 12 pontos baixos. Essa é a nossa primeira volta, é a volta de número 1. Eu vou iniciar a volta de número 2 fazendo no primeiro ponto um aumento. 1 e 2 pontos baixos. Volto o marcador no primeiro ponto que eu fiz aqui no aumento. No próximo ponto baixo, eu vou fazer também um aumento. Então, a gente inicia a volta de número 2, fazendo 2 aumentos seguidos, e agora 2 pontos baixos. Um no próximo ponto, 2. E aqui, aonde a gente fez os 4 pontos baixos no mesmo ponto, nós vamos fazer 4 aumentos seguidos. Um aumento no próximo ponto. O segundo aumento. No próximo, o terceiro aumento. No próximo ponto, o quarto aumento. E agora eu vou fazer aqui 3 pontos baixos. 1 no próximo, 2 no próximo ponto baixo, 3 e concluo essa volta fazendo um aumento.
E na segunda volta, a gente fica com um total de 19 pontos baixos. Eu vou iniciar a terceira volta fazendo um ponto baixo e um aumento 2 vezes. Então, aqui, um ponto baixo, no próximo ponto, um aumento, essa é a primeira, um ponto baixo, no próximo ponto, um aumento por 2 vezes. Eu vou fazer agora 2 pontos baixos, um no próximo ponto, 2. E agora eu vou fazer um ponto baixo e um aumento 4 vezes. Então, aqui, um ponto baixo, no próximo, um aumento, uma vez, um ponto baixo, no próximo, um aumento, 2 vezes. E eu vou fazer assim até eu ficar com 4 vezes um ponto baixo e um aumento. Eu fiz aqui, então, 4 vezes um ponto baixo e um aumento. Agora, eu vou fazer 4 pontos baixos, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E no último ponto, o aumento. E na volta de número 3, a gente fica com um total de 26 pontos baixos. Eu vou iniciar a volta de número 4, fazendo um ponto baixo e volto o marcador. E na volta de número 4, eu inicio fazendo 2 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Então, 2 pontos baixos e o aumento uma vez, 2 pontos baixos e o aumento 2 vezes. Vou fazer 2 pontos baixos. E agora eu vou fazer 2 pontos baixos e o aumento por 4 vezes. Essa é a primeira, 1 no próximo ponto, 2 e no próximo o aumento. A segunda, e eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento por 4 vezes e volto com vocês. Eu fiz aqui 2 pontos baixos e um aumento 4 vezes, e agora a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e no último ponto, um aumento. E na volta de número 4, a gente fica com um total de 33 pontos baixos. Eu vou iniciar a volta de número 5, fazendo um total de 3 pontos baixos. Volto o marcador no primeiro ponto. 1, 2 e 3 pontos baixos. Agora, o aumento. Eu vou fazer 3 pontos baixos e o aumento 2 vezes. Então, essa é a primeira vez. 3 pontos baixos e um aumento a segunda vez. Vou fazer agora 2 pontos baixos, 1 no próximo ponto, 2. E eu vou fazer agora 3 pontos baixos e um aumento 4 vezes. 1, 2, 3 pontos baixos e o aumento uma vez. E agora eu vou seguir fazendo. Vou fazer 3 pontos baixos e um aumento 4 vezes e volto para a gente dar continuidade. Eu fiz aqui 3 pontos baixos e um aumento 4 vezes. Agora eu vou fazer 6 pontos baixos, 1, 2, 6 pontos baixos e no último ponto, o aumento. Concluo essa volta com 40 pontos baixos. Eu vou tirar o marcador, eu vou iniciar a volta de número 6, fazendo um ponto baixo e vou voltar o marcador
nesse primeiro ponto. E a volta de número 6 é uma volta de ponto sobre ponto, e eu vou permanecer na volta de número 6 com os mesmos 40 pontos baixos. Eu vou concluir a volta de número 6 e volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu fiz aqui os 40 pontos baixos da volta de número 6 e eu vou fazer mais 2 pontos baixos. Vou alongar e vou cortar esse fio uma quantidade suficiente para a gente fazer o arremate. Agora aqui, para a gente fazer o arremate desse fio, eu vou passar essa sobrinha aqui para frente. Venho aqui, olha, eu tava com o marcador nesse ponto, eu venho da frente. Igual a gente fez na manguinha da roupinha, do bracinho. Vou voltar ele aqui, olha, bem de onde ele está saindo aqui no pontinho de trás. Passo ele aqui, olha, volto ele aqui para trás. Aqui, ó, onde ficou uma alcinha, eu entro aqui com a agulha, puxo essa sobrinha aqui para frente. E bem aonde eu fiz, olha, bem de onde ela tá saindo, bem na direção de onde ela tá saindo, aonde eu fiz o pontinho falso, eu vou puxar ela aqui para trás. A gente vai precisar de 2 desse aqui. Um, a gente corta o fio, e o outro a gente vai deixar com o fio, que a gente vai usar para unir os 2 ladinhos do sapatinho, tá? Então, aqui eu já tenho os 2. Um, eu cortei, fiz o arremate, e o outro está aqui. Eu não cortei o fio, a gente vai usar para unir esses 2. Antes da gente unir os 2, agora a gente vai cortar a tampinha. Pra gente cortar essa tampinha, a gente vai pegar uma das 2 pecinhas, independente da tampinha que você estiver usando. A gente arruma direitinho, deixa bem certinho. Coloca aqui, vem com uma caneta e contorna essa solinha do pezinho. A gente contorna todinho, tá? E olha, eu não vou continuar contornando porque eu já tenho o meu cortado, só tô mostrando pra vocês como a gente vai fazer. Contorna, só por aqui, segurar firme e vir contornando todinho o desenho. Quando a gente for cortar, a gente não corta pelo lado de fora, a gente corta pelo lado de dentro e a gente vai ter uma plaquinha assim. Então, na hora de contornar, ao invés de vocês passarem a tesoura pelo lado de fora do contorno, vai passar a tesoura pelo lado de dentro do contorno, tá? Para ela ficar assim, olha, eu vou mostrar para vocês. Então, aqui vocês põem explicadinho, ó. Vocês colocam aqui a solinha, contorna, segura firme, contorna bem direitinho. Corta pelo lado de dentro do contorno e ela vai ficar assim. A gente corta pelo lado de dentro para que os pontinhos, olha, fique livre a hora que a gente coloca aqui, ó. A gente vai trabalhar nesses pontinhos. Então, os pontinhos vão ficar livres, tá vendo? Pra gente poder fechar os 2 agora, assim. Aqui, olha, esse aqui, meu, ele tá com uma medida de 6 centímetros por 5. Quase 5, ó, um pouquinho menos de 5. Então, agora que a gente já tem a plaquinha e os 2 ladinhos da solinha, nós vamos unir a solinha. E nós vamos unir da seguinte forma: avesso, avesso com avesso. Assim, olha. A gente vai ficar com o lado direito para fora e desse lado aqui, o lado direito para fora, tá? Então, a gente põe avesso com avesso, assim. E a gente vai unir em pontos baixíssimos. Então, em cada
Em cada ladinho da sola, eu tenho 40 pontos baixos. Coloquei, olha, avesso aqui com o avesso e fiquei com o ladinho direito para fora. A gente vai vir no próximo ponto, passo no próximo ponto também da outra solinha, trago a laçada e a gente vai fazer aqui um ponto baixíssimo. E esse ponto baixíssimo, olha, ele fica soltinho. A gente não aperta o ponto baixíssimo, porque a gente vai trabalhar nele. Então, eu venho para o próximo ponto, pego. Deixa eu arrumar aqui o foco para ficar bem fácil de vocês visualizarem. Pego as duas alcinhas desse ponto. Na outra solinha, as duas alcinhas do ponto. Trago a laçada e faço um ponto baixíssimo leve. Não aperta esse ponto baixíssimo, senão depois você não vai conseguir trabalhar nele. E agora é só seguir fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto, unindo os dois ladinhos. Aqui eu vou deixar para colocar a plaquinha, depois que eu já tiver feito pelo menos metade da união aqui da plaquinha. E aqui, gente, nós vamos ficar com um total de 40 pontos baixíssimos. Então, se você quiser pôr o marcador aqui para depois ficar fácil de você contar, olha, esse aqui é o nosso primeiro ponto baixíssimo dessa volta. Vou pôr o marcador, olha, esse aqui é o primeiro. Vou pôr o marcador nele, pra gente contar certinho 40 pontos baixíssimos. E faça os pontos baixíssimos sem apertar, pra gente poder trabalhar neles depois. Aqui, meus amores, é muito importante a gente fazer a solinha junto, os dois ladinhos da solinha, os dois pezinhos, tá? Os dois parzinhos de solinha, porque a gente vai precisar de um parzinho para um pezinho e um parzinho para o outro pezinho. É muito importante a gente fazer as solinhas junto e cortar as plaquinhas junto, medir as duas plaquinhas se estão certinhas do mesmo tamanho, para que não fique nenhuma diferença nos dois pezinhos, para que a gente tenha os dois pezinhos exatamente na mesma medida, tá? Então, aqui, olha, eu já fiz uma boa parte, bem levezinho, ponto baixíssimo, que eu tenho arremate, pelo menos pra dentro. Eu venho com a plaquinha agora, olha, e encaixo ela aqui dentro e termino de fechar, ó. Coloco ela aqui, encaixo ela direitinho. Vou alongar para encaixar ela melhor. Encaixo ela direitinho aqui e termino de fechar a solinha já com a plaquinha aqui dentro. E sigo fazendo os pontos baixíssimos, um ponto baixíssimo para cada pontinho de base. Então, aqui eu vou seguir fazendo e quando eu chegar ali no marcador, eu volto com vocês, tá? Eu dei a volta toda, fiz todos os pontos baixíssimos, eu já conferi aqui, eu tenho 40 pontos baixíssimos. E eu cheguei bem no primeiro ponto baixíssimo que eu fiz para iniciar essa volta. Eu vou tirar aqui o marcador. E agora, eu vou fazer ponto baixíssimo no ponto baixíssimo. Então, eu vou passar aqui, olha, nas duas alcinhas do ponto baixíssimo, trago a laçada e faço um ponto baixíssimo. Esse aqui, eu marco. É o meu primeiro ponto dessa volta. E agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada pontinho de base. Olha, no próximo, passo embaixo do ponto baixíssimo, pego as duas alcinhas, trago e faço um ponto baixíssimo. No próximo, passo embaixo das duas alcinhas, trago e faço um ponto baixíssimo. E eu vou seguir essa volta fazendo um ponto baixíssimo para cada pontinho baixíssimo que a gente tem aqui de base, olha, passando nas duas alcinhas do ponto baixíssimo. E aqui eu vou novamente ficar com os 40 pontos
baixíssimos. Então, aqui é só fazer um ponto baixíssimo em cada ponto de base, contornando toda essa volta de pontos baixíssimos. E quando eu chegar aqui no marcador, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda, fiz essa segunda volta de pontos baixíssimos e eu cheguei no primeiro pontinho que eu fiz para iniciar. Aqui eu vou cortar o meu fio, uma quantidade suficiente para a gente fazer esse arremate. Vou puxar aqui, olha, essa sobra toda para frente. Vou tirar o marcador. Vou vir bem nesse ponto, aonde que eu estava com o marcador, e eu passo a agulha por baixo dele. Trago aqui, olha, essa sobra de fio. Vou voltar bem no último pontinho que eu fiz, olha, de onde tá saindo esse arremate. Coloco a agulha, trago essa sobrinha. E aqui eu fiz esse arremate. Essa sobra aqui eu vou passar pra cá. Então, eu vou vir aqui, olha, no próximo ponto, entro aqui com a agulha. Eu vou passar aqui, só pra gente fazer esse arremate pro lado de dentro do pezinho. Pego essa sobra, passo aqui pra cima. Aqui, a gente tem a segunda volta de pontos baixíssimos, olha, bem aqui. A gente vai trabalhar agora desse lado, essa parte aqui, ó, essa parte aqui da sola. A gente vai trabalhar agora desse outro lado. Então, eu vou trazer essa sobra para este lado, onde a gente vai trabalhar, olha. Peguei as duas alcinhas do ponto, trago essa sobra para cá. Nessas duas alcinhas do ponto que eu peguei aqui, é onde a gente vai trabalhar agora. Então, aqui a gente fez a segunda volta de ponto baixíssimo, tá? Porque o sapatinho a gente vai fazendo e já vai fazendo todo o detalhe dele, todo o arremate, tá? A gente já vai deixando prontinho, completinho. Então, aqui, passei, olha, fiz a parte de baixo da solinha, as duas voltas de pontos baixíssimos. Eu vou virar a minha peça e eu vou trabalhar desse lado aqui agora. Desse lado, eu vou trabalhar pegando essas alcinhas aqui, olha. Depois eu tenho a alcinha de ponto baixíssimo e essa outra volta, tá bom? Deu para entender? Aqui eu vou trabalhar com a minha cor lilás. E com o lilás, a gente vai colocar bem... Aqui eu fiz o arremate, deixa aqui, pode deixar aqui, não tem problema. Eu vou começar bem no meio aqui, olha. Então, a gente tem a parte aqui das correntinhas, onde a gente iniciou. Eu vou começar nessa direção, aqui na primeira, ó, tô nessa direção. A primeira duas alcinhas que tiver aqui, eu vou passar a minha agulha. Primeiro pontinho, nas duas alcinhas. E agora, eu vou colocar o meu fio lilás. Eu vou fazer aqui. Passei o fio lilás e eu vou fazer uma correntinha. Essa primeira correntinha, eu vou deixar ela marcada, porque essa parte do sapatinho, a gente não vai fazer em espiral, mas a primeira correntinha tá marcada. Vou vir no próximo ponto, pego as duas alcinhas do ponto e faço um ponto baixo. No próximo ponto, as duas alcinhas do ponto, ponto baixo. No próximo ponto, as duas alcinhas do ponto, ponto baixo. Aqui eu já tô fazendo esse arremate, tá, gente? No próximo ponto, as duas alcinhas do ponto, ponto baixo. E a gente vai fazer, olha, vou tirar o arremate para vocês verem direitinho, ó. As duas alcinhas do ponto, ponto baixo.
No próximo ponto, pontinho da frente. Passo a agulha nas duas alcinhas do ponto. E faço ponto baixo. Então, a parte aqui de baixo, olha, eu já finalizei com acabamento e tudo. Já tá prontinho. Agora, a gente tá subindo o sapatinho. Então, essa é a primeira volta do sapatinho, tá? A gente já terminou a sola. E essa aqui, com a cor lilás, eu vou contar como sendo a primeira volta do sapatinho. E nessa primeira volta do sapatinho, eu vou ficar com um total de 40 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui, ó, deu para entender certinho, né, gente? Eu expliquei direitinho. Então, aqui eu vou fazer os 40 pontos baixos da primeira volta do sapatinho. E quando eu chegar no pontinho marcado, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda, fiz aqui os 40 pontos baixos do sapatinho e eu cheguei bem no primeiro pontinho que eu fiz para iniciar. E se eu contei a correntinha como sendo o meu primeiro ponto, então eu vou fazer na correntinha um ponto baixíssimo para concluir essa volta. Eu vou subir aqui uma correntinha e esse aqui é o meu primeiro ponto. Então, a gente não vai trabalhar essas voltas do sapatinho em espiral, pra gente ter início e fim de volta, pra ficar bem certinho, marcadinho aqui como sapatinho e não como pezinho. E agora, a gente segue fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Dessa forma aqui, a gente vai fazer também a próxima volta. Fecha com ponto baixíssimo e faz uma correntinha. Então, eu vou ficar com a primeira volta, 40 pontos baixos. A segunda e a terceira volta, 40 pontos baixos. Então, a segunda volta é ponto sobre ponto. E agora, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, ficando aqui no sapatinho com 40 pontos baixos. Então, a volta de número 1, a volta de número 2 e a volta de número 3 são 40 pontos baixos. E a única diferença é que a gente não trabalha essas 3 voltas em espiral. Então, quando chegar no marcador, faz o ponto baixíssimo, igual a gente fez na primeira volta, e inicia a próxima. Então, eu vou fazer até a volta de número 3. Eu fiz aqui as 3 voltas de ponto sobre ponto, e em todas as voltas eu fiquei com um total de 40 pontos baixos. E chegando aqui no marcador, agora eu vou iniciar a minha volta de número 4. Vou fazer o ponto baixíssimo para fechar a volta de número 3, uma correntinha e marco essa correntinha como sendo o meu primeiro ponto. Agora eu vou fazer 14 pontos baixos. Essa correntinha já é o meu primeiro ponto baixo. Então, eu já tenho 1, 2, 3 e 14 pontos baixos. Feitos 14 pontos baixos, eu vou fazer um total de 6 diminuições seguidas. Alcinha da frente desse ponto, alcinha da frente do próximo ponto, uma diminuição, alcinha da frente do próximo ponto, a segunda, a terceira diminuição, a quarta, a quinta diminuição e a sexta diminuição seguida. Agora, eu vou concluir essa volta com 14 pontos baixos e na volta de número 4, eu fico com um total de 34 pontos baixos. Eu concluí a volta de número 4 com 34 pontos baixos. E agora, chegando aqui no final, eu vou tirar o marcador. E esse último ponto aqui, eu vou fechar com a minha linha na cor branco. Aqui,
nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou colocar o meu fio branco aqui, olha. Esse lilás a gente não corta. Esse do sapatinho a gente não corta. A gente vai voltar a trabalhar com ele. Então, eu vou vir aqui, vou passar a agulha, mas esse ponto baixíssimo, para fechar essa volta, eu já vou fazer, olha, com o branco. Então, eu fechei essa volta, deixa eu puxar muito. Então, eu fechei essa volta com o branco e o lilás a gente não vai cortar, a gente passa ele aqui pra fora, olha. Ele ficou aqui dentro, a gente só traz ele aqui pra fora e deixa ele aqui. A gente vai voltar a trabalhar com o lilás. Com a cor branco, eu vou contar a primeira volta, tá? Porque com o lilás agora a gente vai fazer o acabamento. Então, a gente vai começar agora a meia. E a meia a gente vai trabalhar em espiral. E eu vou contar essa como sendo a minha primeira volta. Com o branco, a gente vai trabalhar só na alcinha de dentro do ponto. A alcinha de fora vai ficar livre. Então, aqui, olha, eu venho no meu próximo ponto, pego só a alcinha de dentro. A alcinha de fora fica livre. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Esse ponto eu marco como sendo o meu primeiro ponto da primeira volta da meia. Coloco o marcador. E agora eu vou fazer um total de 14 pontos baixos, trabalhando só na alcinha de trás. Esse é o meu primeiro, então eu tenho um. No próximo ponto, alcinha de trás, olha, alcinha de dentro do sapatinho, alcinha de trás, 2, no próximo, alcinha de trás, 3, e a gente vai fazer 14 pontos baixos, 4. Fiz aqui, então, os 14 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer 7 diminuições seguidas, e essas 7 diminuições a gente vai fazer na alcinha de trás. Mas pra gente pegar aqui, olha, a alcinha de trás, vir no próximo ponto, olha, a gente não consegue. Então, como a gente vai fazer essas diminuições na alcinha de trás? Eu vou passar na alcinha de trás, trago a laçada aqui pra frente. No próximo ponto, entro só na alcinha de trás, laço meu fio, trago aqui pra frente e eu tenho as 3 laçadas. Laço e fecho as 3 juntas, essa é a minha primeira diminuição. Próximo ponto, alcinha de trás, trago a laçada. No próximo, alcinha de trás, trago a laçada. Fico com as 3, laço, tiro as 3 laçadas, minha segunda diminuição. No próximo, alcinha de trás, trago a laçada. No próximo, alcinha de trás, trago a laçada, laço e tiro as 3 laçadas, essa é a terceira diminuição. E a gente vai fazer 7 diminuições. E a 7ª diminuição seguida. E agora eu vou concluir essa volta fazendo 10 pontos baixos na alcinha de trás. 2. Aqui, olha, a gente tem esse fio aqui que a gente não cortou, porque a gente vai voltar a trabalhar com ele. Então, eu só posiciono ele aqui para o lado de fora, ó. 7. Venho no próximo ponto. 8. 9. Coloco o fio aqui do lado. E 10. Então, aqui agora, a gente vai voltar a fazer um trabalho de espiral normal, tá? Só o sapatinho que foi feito dessa forma. Então, aqui, na volta de número 1 da meia, eu tenho 27 pontos baixos. Vou iniciar a volta de número 2 da meia,
faço meu primeiro ponto e coloco o marcador. E agora eu vou fazer mais 10 pontos baixos. 1, 2, 3. Eu fiz aqui os 10 pontos baixos do sapatinho. E agora a gente vai fazer 3 diminuições. E essas diminuições são normais, tá? Porque agora a gente tá trabalhando ponto baixo normal. Alcinha da frente desse ponto, alcinha da frente do próximo ponto e uma diminuição. Alcinha da frente do próximo ponto, alcinha da frente do próximo ponto, uma diminuição. Alcinha da frente, alcinha da frente. E eu fiz aqui 3 diminuições seguidas. Eu vou concluir essa volta fazendo 11 pontos baixos e vou ficar nessa volta com 24 pontos baixos. E agora aqui a gente vai alongar o fio branco e a gente vai voltar a trabalhar com a cor realeza, porque agora a gente já tem espaço suficiente para fazer o sapatinho, o acabamento do sapatinho. Então, a gente vai trabalhar agora nessas alcinhas livres que a gente deixou aqui, olha, da última volta do fio na cor realeza, que é a última volta do sapatinho. A gente vai fazer um contorno em pontos baixíssimos, deixando aqui, olha, a impressão de que o sapato, ele foi feito separado da meia e do pezinho. Então, agora, a gente vai pegar aqui, bem de onde tá saindo, olha, eu não vou tirar o marcador, vou deixar tudo aqui pra gente seguir trabalhando depois com o branco. E a gente vai ver bem da onde tá saindo o nosso fio na cor lilás, ou na cor que você tenha escolhido para fazer o sapatinho. A gente passa a agulha bem na alcinha livre, na direção do fio. Traz essa laçada e a gente vai fazer um contorno em pontos baixíssimos. Eu vou vir para o próximo ponto, para a próxima alcinha livre, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Na próxima alcinha livre, faço um ponto baixíssimo. E assim eu vou contornar o sapatinho todo, fazendo esse acabamento do sapatinho em pontos baixíssimos. E a gente vai fazer assim, dando a volta no sapatinho todo. Então, agora é só a gente seguir fazendo um ponto baixíssimo em cada alcinha livre do sapatinho, até a gente chegar no pontinho que a gente fez para iniciar essa voltinha de pontos baixíssimos. Eu vou fazer aqui todos os pontos baixíssimos, contornar todo o sapatinho em pontos baixíssimos, e quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar essa volta de acabamento aqui do sapatinho, eu volto com vocês. Eu contornei todo o sapatinho em pontos baixíssimos e cheguei bem no primeiro ponto baixíssimo que eu fiz para iniciar essa volta. Eu vou alongar aqui o meu fio com uma quantidade suficiente para a gente fazer esse arremate. Vou cortar. E vou trazer essa sobrinha toda aqui para frente. Agora a gente vai pegar a agulha para tapeçaria sem ponta. E vai fazer esse acabamento. Eu vou vir aqui, olha, bem no primeiro ponto baixíssimo que eu fiz. E esse ponto que falta aqui, a gente vai fazer um pontinho postiço. Eu vou passar aqui, olha, embaixo do primeiro ponto que eu fiz, do primeiro ponto baixíssimo. Agora aqui, que eu passei a sobrinha embaixo do primeiro ponto baixíssimo, eu vou voltar bem aqui, olha, bem aonde tá saindo esse arremate, bem no último pontinho baixíssimo que eu fiz. E eu vou voltar aqui e já vou colocar a sobra dentro do sapatinho, tá?
Então, aqui, olha, já vou para dentro do sapatinho e já vou colocar essa sobra aqui dentro. Então, eu fiz um pontinho falso. A gente ajeita aqui para ficar do mesmo tamanho dos outros, para ficar o pontinho falso certinho, na mesma medida dos outros. E já deixa essa sobrinha de fio aqui dentro do sapatinho. Aqui você pode fazer, aqui dentro do sapatinho, você vê um pontinho aqui, olha, bem próximo, só na alcinha lilás, tá? E dá um nozinho dessa sobrinha aqui dentro do sapatinho, para não ter perigo de lacear, nem de soltar. E pode deixar esse arremate aqui dentro do sapatinho mesmo. Não precisa cortar, que a gente vai pôr enchimento. Então, eu não costumo cortar, costumo deixar ele aqui mesmo, que não vai me atrapalhar em nada, tá? Depois a gente vai pôr o enchimento, então não tem problema. Essa sobrinha ficar aqui e o sapatinho ficou pronto o contorno. E essa é a primeira parte do passo a passo da boneca Silvia. O link com o passo a passo de todas as outras partes eu vou deixar na descrição deste vídeo. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa nos comentários. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!